Então, para fazer uma revisão de infarto agudo do miocárdio, a gente vai começar observando quais são os mecanismos que podem causar uma isquemia. Bem aqui, a gente tem que o fluxo sanguíneo para as coronárias ele pode estar diminuído devido a uma aterosclerose, por exemplo, que a gente sabe que a aterosclerose ela vai causar uma obstrução ali naquela circulação. Então, um mecanismo de isquemia pode ser um fluxo das coronárias diminuído. Pode haver também um aumento da demanda cardíaca, e isso causado por taquicardia, por hipertrofia desse coração, que esse aumento de demanda também pode causar uma isquemia. Além disso, você pode ter um transporte diminuído. Então, se eu não consigo transportar os nutrientes e os gases corretamente, como nos casos de anemia, de doença pulmonar, etc., também pode haver uma isquemia. Então, para a gente definir, para a gente começar, o infarto nada mais é que uma morte de células musculares devido a isquemia grave e prolongada. Porque a gente já viu que quando as primeiras fases, vamos dizer assim, entre aspas, da isquemia, ela pode gerar angina ou outros problemas. Quando você tem uma isquemia grave e prolongada, vai haver essa morte cardíaca. E como que é a patogênese disso? Vindo aqui para cima, a gente vê que de uma forma geral, a oclusão dessas artérias coronárias, elas vão a primeira fase, né, seria uma oclusão de artéria coronária, que vai acontecer por alguns motivos, que ela pode haver essa oclusão por causa de ruptura da placa aterosclerótica com trombose, como a gente viu aqui, a gente sabe que uma ruptura aterosclerótica ela vai liberar fatores trombogênicos. Essa oclusão também pode acontecer por causa de vasoespasmo devido a fatores liberados pelas plaquetas. Então, esse vasoespasmo seriam pequenas contrações que essas coronárias vão fazer, então também pode levar à oclusão. E por causa de endocardites bacterianas, também pode causar uma oclusão. E aí, depois dessa oclusão, vai vir uma resposta do miocárdio. O miocárdio vai responder da seguinte forma: o que vai acontecer com o miocárdio é o seguinte. Numa situação de depressão de oxigênio, ou seja, uma baixa de O2, automaticamente você vai ter baixa geração de energia, então você vai ter baixo ATP. Com isso, a função contrátil do coração vai ficar prejudicada, você tem uma baixa na função contrátil dele, daquela célula, vamos dizer. E aí a célula vai ficar tumefeita, vai ter uma tumefação celular. Mas isso nos primeiros 60 segundos de infarto ainda. Até ali por meia hora você tem uma lesão reversível, é possível fazer uma reperfusão e etc. Depois de 30 minutos, você já vai ter uma lesão do miocárdio irreversível, que esses fatores de tumefação, esses fatores vão piorando, que em torno de 6 horas, de 6 a 20 horas, já vai ocorrer a necrose daquela região. E então falando de regiões, né, a gente já viu que... primeiro observando os padrões do infarto. Os infartos podem ocorrer da seguinte forma: eles podem ser do tipo transmurais, onde é acometido toda a parede daquele ventrículo. Esse local geralmente ele é perfundido por uma única artéria. Então, uma artéria que está ali, que perfunde todo um local, ela foi obstruída, todo aquele local transmural vai ser um problema, vai sofrer um problema. O infarto do tipo subendocárdico é aquele que não vai acometer toda a parede, mas sim por volta de 30 a 40% da parede do ventrículo, e ele vai acontecer em mais locais do que a perfusão de uma artéria, então não vai ser só uma artéria acometida que vai causar esse problema subendocárdico. Imaginar que várias arterinhas aqui que estão sofrendo que estão obstruídas, vão causar esse infarto, vão causar a isquemia daquele local. Ela é causada por causa de lise de oclusão tromboembótica e nele não tem supra de ST. Então só tem supra de ST quando realmente acomete toda a parede. O último padrão é o microinfarto multifocal, que são mesmo microembolizações de pequenos vasos, que se a gente imaginar são os pequenos vasinhos ali que vão deixar pequenos probleminhas espalhados pelo músculo. E ele pode ser também silencioso, pode não perceber os sintomas dele. E aí, depois disso, a gente vai ter, claro, muitas complicações, muitas opções de complicações por aqui. Pode haver hipertrofia e dilatação daquele coração, que inicialmente ele vai ser benéfico para a hemodinâmica. Só que se ele pode se tornar o substrato para um aneurisma. Então nem toda hipertrofia ela é benéfica o tempo todo. Pode, como a gente acabou de falar, pode ter um aneurisma ventricular, pode ter uma embolização periférica,
soltar um êmbolo daquele local de problema que vai causar um problema em outro local distante, pode causar uma pericardite fibrinosa, uma ruptura ventricular, que vai provocar um shunting da esquerda para a direita, com sobrecarga, obviamente, do lado direito, que está tendo aquele shunting para o lado direito. Vai provocar também arritmias e outra complicação são as disfunções contráteis. Então ele não consegue mais retornar ao que ele era normalmente. Tá, a gente está falando então de que é um infarto, que é uma área isquêmica porque uma coronária foi afetada, mas qual coronária que é afetada? A coronária descendente anterior esquerda, ela é a que mais acometida, em 40 a 50% dos casos, é essa aqui, a descendente anterior, aquela setinha lá da física vindo para frente, aquela flecha, né? Esquerda. E nela ela vai acometer toda a parede anterior do ventrículo esquerdo, aquela ali próximo do ápice. Então, essa é o local acometido, o local que essa artéria ela irriga esse local aqui, então o local acometido pelo infarto vai ser esse aqui. Se acometer uma coronária direita, e esses infartos são de 30 a 40% dos casos, o que vai acontecer, o local acometido vai ser a parede posterior do ventrículo esquerdo, ou a parte posterior também do septo ventricular. Se for circunflexa esquerda, que acontece em 15 a 20% dos casos, ela já vai acometer a parede lateral do ventrículo esquerdo. Então, o ventrículo esquerdo está sempre aqui sendo acometido. Fazer uma reperfusão, ela pode restaurar a viabilidade, só que pode deixar células fracamente contráteis. Então, sempre vai ter um problema ali se não for reperfundido no momento certo, ou se a intervenção não for feita no momento certo. E o miocárdio vai ficar hemorrágico, que eles dizem que é possível encontrar hemácias ali no meio dos locais onde não havia. Então é isso.